Então, mais uma vez, grande alegria e privilégio estar aqui com os irmãos e poder abrir a palavra de Deus com vocês. A minha família ficou em Sapiranga. Quando a igreja é pequena e a gente está começando, cada pessoa faz falta. Então, a minha esposa ajuda com as crianças de 2 a 4 anos. Hoje, pela primeira vez, o meu filho mais velho, Samuel, tem 7 anos. Ele está tocando teclado no meu lugar. Então, louvo a Deus por isso. Temos outro filho, o James, ele tem 4 anos. Tem 4 anos. E mais novo, o Benjamin, fez 2 anos sexta-feira. Então, Deus tem nos abençoado com esses 3 filhos, cheio de energia, certo? Então, é muita coisa em casa. Mas eu louvo a Deus que cada um é uma bênção, né? A família é um presente de Deus, como também cada filho é um presente de Deus. Então nós queremos ser instrumentos às mãos de Deus para investir na nossa família em casa e também reconhecemos que a igreja é a família de Deus. Então eu creio que esse amor e carinho que nós temos para as pessoas dentro da nossa própria casa deve expandir também para o contexto da igreja. Nós queremos viver vidas transformadas pelo Evangelho. Nós queremos ter famílias transformadas pelo Evangelho. Hoje de manhã eu irei trazer um estudo sobre o aspecto de comunicação dentro do lar cristão. Eu creio que todos nós já tivemos algum momento em nossas vidas em que nós gostaríamos de ter pegado aquelas palavras e colocado de volta na nossa boca para não ter falado, né? Nos arrependemos de ter falado alguma coisa, de ter agido de alguma forma. E sabemos que a Bíblia explica claramente o poder que as nossas palavras têm. As nossas palavras podem ser usadas para edificar ou construir uma casa, ou as nossas palavras podem ser usadas para causar destruição. Então, temos muito poder com as nossas palavras, e quando temos muito poder com algo, isso exige muita responsabilidade da nossa parte. Então, com certeza, vamos precisar ter cuidado com cada palavra que nós falamos. Então, na medida que nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo e pela fé entregamos a nossa vida a Ele, recebendo o dom gratuito da salvação, isso vai começar a transformar cada aspecto da nossa vida e da nossa família, e a comunicação, o nosso falar, não é isento disso. Com certeza faz parte disso. No livro de Efésios, os primeiros 3 capítulos de Efésios estabelecem a doutrina, estabelecem aquilo que é necessário para a nossa salvação, estabelece verdades maravilhosas que são como se fosse o fundamento ou a fundação da construção da nossa vida em Cristo. E depois, a partir do capítulo 4, 5 e 6, nós temos essa área prática do nosso dia a dia. Como é que nós vamos então viver de modo digno do Evangelho que nós proclamamos e que nós amamos, que nós declaramos, que faz parte da nossa vida. Podem abrir suas Bíblias para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Precisamos entender que nesse processo de transformação, a ser mais e mais parecido com Cristo, é necessário que nos libertamos e livramos e deixamos algumas coisas do lado e que acrescentamos outras coisas. No verso 22, dando um pouco do contexto, e depois vamos focar nos versos 29, 30, 31 e 32. Mas começando no verso 22... Assim diz a palavra de Deus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O pecado sempre engana. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Verso 24. E vos revistais do novo homem. E esse novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Qualquer transformação vai partir de Deus. Vai ser criado segundo Deus, mediante a graça perante Deus. Eu posso acrescentar o número de regras que eu quiser na minha casa, mas se a graça de Deus não esteja agindo dentro do meu lar, isso não fará diferença. Então, quando eu penso desse processo de transformação para ter um lar mais e mais parecido com Cristo, e dentro desse lar ter uma comunicação que agrada ao nosso Senhor, precisamos entender que a santificação é tanto tirar como também colocar. Eu gosto de usar a ilustração de um copo. Se nós temos esse copo aqui, está cheio de ar. Qual a melhor forma de tirar o ar desse copo? Como é que eu vou tirar? É precisar encher com o quê? Outra coisa. O problema é que muitas vezes na nossa vida cristã e nessa área de falar também, nós sabemos que não devemos gritar, sabemos que não devemos ficar com raiva ou irados, ou não devemos falar algo que vai derrubar outra pessoa, e na nossa própria força é como a gente enfia a mão dentro do copo, tira um pouco do ar, né? Não tira um pouco? Mas no momento que tira a mão, o que acontece? Voltou. E essa vida inteira é uma luta de santificação em que a gente fica na nossa própria força, enfiando a mão, e cada vez que tira, volta, e parece que a gente nunca tem vitória. Até que descobre que precisa encher com o quê? Com a palavra. Encher com água. E aí vai tirar o quê? O ar que está aqui dentro. Interessante, isso está em várias partes da Bíblia, mas um desses é Romanos 13. No final diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Uma ação proativa de nos revestir do Senhor Jesus Cristo e de buscar aquilo que é bom, vai ser igualmente necessário do que reconhecer aquilo que é mal, que precisa ser tirado das nossas vidas. Então, com isso em mente, eu quero ler o nosso texto hoje de manhã e depois orar, pedindo a direção do nosso Deus. No verso 29, o que precisamos tirar e o que precisamos colocar pela graça que Deus dá. Verso 29, Efésios 4, assim diz a palavra do Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, estamos perante a Tua palavra e queremos nos submeter à autoridade da Tua palavra. Esse livro não é um livro místico, não é um livro mágico. Nós não vamos tentar descobrir algum mistério aqui dentro, algum segredo que ninguém já viu antes. Não, ó Pai. Nós queremos vir com humildade perante a Tua palavra e reconhecer que é por meio do agir do Teu Espírito que o Senhor dará entendimento a nós da Tua palavra. E por meio do agir do Seu Espírito, o Senhor há de trazer transformação em nossas vidas e corações, para que tenhamos lares
que agradam ao Senhor, famílias que agradem ao Senhor, uma igreja, um corpo, uma família de Deus que vive para o Senhor e que isso é demonstrado através daquilo que nós falamos. Então nos ensina, ó Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos sobre o falar, sobre a comunicação, creio que a maioria de nós temos a dificuldade de conversar demais, de nos arrepender daquilo que nós falamos. Queremos ter mais cuidado, não é? Com aquilo que nós falamos. Queremos pensar antes de falar. Eu quero pegar essa palavra, pensar, isso vai ser o esboço. Quero que seja algo bem simples, algo que fica gravado em sua mente. Vamos pegar essa palavra, pensar. Pensar antes de falar, pensar. Cada letra de pensar, P, E, N, S, A, R, vai ser uma palavra-chave que você precisa pensar antes de falar, tá certo? Então, bem simples e vai vir diretamente aqui do texto bíblico. Mas antes de ir para a primeira letra, quero ressaltar a importância de pensar antes de falar. Vou ler alguns textos, só escutem. Provérbios 10, 19 diz, no muito falar não falta transgressão, não é? No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente, sábio. Provérbios 17, 27 a 28, quem retém as palavras possui o conhecimento. E o sereno de espírito é homem de inteligência, até o astuto, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios, por sábio. Interessante, você nem precisa ser inteligente, mas se você ficar quieto, o pessoal vai pensar que você tem certa inteligência. Eu lembro pensando sobre esse versículo e passei 4 meses estudando em Israel. Foi parte do meu bacharel em Bíblia. Estudamos em Israel e durante aquele tempo fizemos uma viagem para o Egito também. E no Egito nós conhecemos alguém e começamos a falar um pouco de Cristo para essa pessoa. E estava junto com 4 pessoas e os outros ficaram conversando o tempo todo e eu fiquei só quieto escutando. Aí finalmente no final eu falei alguma coisa, nem sei o que é. Eu achei tão interessante que esse homem disse, essa aqui é bem quietinho, mas ele é muito sábio. Eu disse, você nem sabe, eu não sou não. É porque eu não sabia mesmo, eu estava só escutando. Mas como a Bíblia é real, é verdadeiro. Até se nós não sabemos o que falar, é melhor ficar quieto e aprender. Na minha juventude tem um versículo que me marcou tanto que eu parei de falar por um tempo até descobrir o que realmente seria bom para falar. Em Mateus 12, 36, Jesus está falando e dando essa advertência. Mateus 12 e 36, vou ler para vocês. Diz, digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Isso aí, escutei como jovem. Eu disse, a maioria das minhas palavras são reclamação, né? Estou reclamando de casa, reclamando de comida, reclamando dos jogos de basquete que eu ia perdendo e reclamando dos estudos, né? E das professoras. Eu disse, não tem nada bom para falar, então não tenho nada para falar mesmo. Vou ter que ficar quieto até aprender a falar aquilo que vale a pena. Mas isso me marcou. Eu vou prestar conta por cada palavra que eu falo. Então quero pensar antes de falar. Primeira palavra, letra P. Se quiser anotar, palavras puras. Palavras puras. Será que as minhas palavras são puras? Isso está falando da qualidade das nossas palavras. Veja o começo do verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Essa palavra torpe é usada para descrever um pedaço de madeira empodrecida. Flores murchadas, peixe que fede,
algo estragado. A ideia aqui é que as nossas palavras não devem ser inúteis, sem proveito algum. Não devem ser palavras estragadas, ruins. Nesse contexto fica bem claro que não devemos falar nenhuma palavra que seja estragada e sem proveito nenhum. Indica que cada palavra que falamos precisa ser avaliada, precisa ser provada para saber que é uma palavra boa e útil, com qualidade. Vendo isso do lado positivo, são palavras o quê? Puras. Palavras puras, que não são estragadas. Puras. Qualidade das nossas palavras. Então precisamos pensar, será que as minhas palavras são verdadeiras ou falsas? Uma palavra falsa é uma palavra estragada. Uma palavra verdadeira é uma palavra pura. Quando eu falo meio verdades, ou quando eu deixo os meus filhos falar alguma mentira, ou se eu invento alguma história para manipular os meus filhos, são palavras estragadas. Precisamos ter cuidado com aquilo que ensinamos, com aquilo que falamos. Eles estão observando, eles estão aprendendo. Queremos falar a verdade e sempre a verdade. São palavras boas ou más. Quando alguém começa a atacar a pessoa em vez do problema, são palavras más e estragadas. Já percebeu isso acontecer? Tem uma discussão, não conseguem concordar, começa atacando o problema e daqui a pouco está atacando a pessoa. Aí começa, porque você nunca faz o que é certo, porque você sempre faz aquilo. Você não presta para nada, você é um vagabundo. A gente vai colocando os títulos, né? E vai atacando aquela pessoa. Infelizmente, muitas vezes com os nossos filhos, perdemos a paciência, perdemos a calma com o nosso próprio cônjuge. E a gente começa a atacar a pessoa e colocar títulos e dizer que são isso, são aquilo, e esquece do problema que estão tentando resolver. Nunca vou esquecer, recentemente minha esposa veio falar comigo e ela disse, nós não queremos pisotear ou pisar sobre o próprio solo que Deus tem nos dado para cultivar. E muitas vezes, quando nós perdemos a calma com alguém, e a gente perde o controle das palavras, e as nossas palavras não são puras mais, a gente fala o que vem à mente, a gente diz o que está ali. E a gente está pisoteando em cima do solo que Deus tem nos dado para cultivar, para plantar e regar o semente do Evangelho, para brotar. Então, que sempre tenhamos essa imagem em nossa mente, que tenhamos essa paciência, que tenhamos esse cuidado com as nossas palavras. Salmo 12:6 diz que as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro depurado 7 vezes. Se você quer, então avalie as suas palavras 7 vezes antes de falar. Faz esse processo de purificação, até que você tenha certeza que as palavras que vão sair da sua boca são verdadeiras e puras e boas. Quanto mais estamos sendo transformados à imagem do Senhor, mais iremos falar palavras puras como o nosso Senhor, que refletem o nosso Senhor. Então, palavras puras. Podem falar? É o EBD aqui, né? Então vamos falar palavras puras. Puras. Letra E, palavras edificantes. Isso mostra o propósito das nossas palavras. Continuando no verso 29, e diz, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Palavras edificantes. O propósito das nossas palavras. Por que a gente fala o que fala? Tem esse propósito específico. Mais uma vez, devemos escolher
cada palavra cuidadosamente. O texto aqui está no plural. Não está no plural, desculpe. Diz unicamente a que for boa para edificação. Cada palavra precisa ser boa para edificação. Somos responsáveis por cada palavra que vamos falar. Devem edificar o próximo. A ideia de levantar, de construir. Em termos de uma casa, as paredes serão levantadas e não iremos usar um martelo para derrubar as paredes ao nosso redor. Então, palavras devem ser edificantes. O propósito das nossas palavras, então devemos perguntar, são palavras escolhidas para levantar ou para derrubar? Para levantar ou para derrubar? Eu sempre gosto de falar que quando nós damos alguma crítica, precisa ser uma crítica o quê? Construtiva. Então, não deixa na crítica, fala a crítica e depois dá uma solução, alguma coisa que possa ajudar a essa pessoa levar o próximo passo e ir adiante e continuar construindo. Se é só crítica após crítica, o que vai acontecer? Eles vão sentir o quê? Derrubados. Destruídos, desanimados. Então, em amor vamos falar a verdade, vamos dizer aquela crítica, mas em amor vamos também já providenciar uma solução que vem da parte de Deus e da palavra de Deus, que já trilha um caminho de transformação para eles. Também devemos perguntar, será que as minhas palavras escolhidas são para encorajar ou desanimar? Quando eu faço aconselhamento com casais, noto que muitas vezes a forma mais comum de derrubar e não edificar é o uso de piadas, certo? E de sarcasmo. É uma forma indireta de o quê? De derrubar. Porque todos nós sabemos que para uma piada ser engraçado, tem que ter pelo menos um pouquinho de verdade, né? Senão não seria engraçado. Então a gente pega aquele pouco de verdade que a gente não gosta naquilo que foi feito ou aquilo que foi falado e a gente faz uma piada baseado nisso. E a outra pessoa pega o recado mesmo, eles entendem. Aí tem que ter muito cuidado para edificar e não derrubar com as nossas palavras. Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Temos muito poder. Podemos construir ou podemos derrubar. Então, palavras edificantes. Pode falar? Edificantes. Ok. Letra N, palavras necessárias. Vamos ver agora o valor das nossas palavras, continuando no verso 29, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. Para falarmos palavras edificantes, é essencial avaliar a necessidade do momento. Se as minhas palavras não vão ajudar conforme a necessidade naquele momento, então minhas palavras não são necessárias e é melhor eu não falar. Então as palavras devem ser necessárias para aquele momento. Isso vai mostrar o valor das nossas palavras. Você pode falar a coisa mais eloquente no momento errado e não tem valor algum. A pessoa não está pronta para escutar. Então não é só falar aquilo que é certo. É também saber o momento certo para fazer aquilo que é certo em amor. E eu vou dizer, como marido, muitas vezes eu erro nessa aqui. Eu penso que é o momento certo e não é. Não é. Muitas vezes a esposa quer só o quê? Alguém para lhe ouvir. Escutar. E nós como os homens, nós gostamos de resolver tudo, né? Então ela dá o problema, aí eu já tenho 5 pontos na minha mente com texto bíblico. Eu vou lá, exposição maravilhosa da Bíblia. Ela escutou alguma coisa? Capaz, não? Por quê? As minhas palavras perderam valor porque não foram no momento certo.
Tem que ser conforme a necessidade. Será que eu devo falar ou só escutar? Será que é o momento certo para eu falar isso? Normalmente, 1 segundo depois de alguém cometer um erro, não é o melhor momento para dar, então, a exposição de tudo que eles fizeram errado. Dá um tempinho. Depois volta e conversa, explica o que aconteceu. Será que é necessário dar a minha opinião agora? Você nem sempre precisa dar a sua opinião. Quando eu estava no seminário, né, tinha feito 4 anos de bacharel, depois mais 4 anos de mestrado de divindade. E eu vou dizer, para nós seminaristas, isso era um problema enorme, porque a gente nos enfiava em qualquer assunto e dava opinião, mesmo se alguém não quisesse. Não é necessário. Eu fui aprendendo, eu não sou autoridade em todo assunto debaixo do céu. Graças a Deus por isso. Só Deus é, e a sua palavra. Eu não preciso dar opinião sobre tudo. Então vou ter cuidado para falar no momento certo. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar uma resposta adequada e a palavra é o seu tempo, quão bom é. Você já recebeu uma palavra no momento certo? Estava passando por alguma dificuldade, alguém veio e falou alguma coisa, foi no momento certo e Deus usou para encorajar a sua alma. Muitas vezes Deus já usou diversas pessoas em minha vida, no momento certo. Às vezes palavras simples, poucas, e foi o que eu precisava ouvir naquele momento, para seguir em frente e continuar servindo a Deus. Provérbios 25 e 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prato, assim é a palavra dita a seu tempo. Algo lindo, algo bonito. Algo maravilhoso. Então, as primeiras 3 letras aí, palavras puras, palavras edificantes, palavras necessárias. Excelente. Agora eu vou inventar uma palavra, porque o pastor tem essa autoridade de inventar palavras, né? Mas, continuando no texto, e assim, final do verso 29, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça aos que ouvem. Letra S. Tá pronto para esse? Super encorajadoras, tá bom? Coloca um hífen, é só uma palavra. O hífen. Super encorajadoras. Certo? Esse é o S. Super encorajadoras. Esse é o efeito das nossas palavras. Tá certo? Esse é o efeito que as palavras devem ter nas outras pessoas. Dentro da nossa família e fora também. A ideia aqui é de transmitir graça. Você pode transmitir algo que você ainda não tem? Não. Só pode transmitir algo que você tem, né? Então, se você vai transmitir graça, você precisa estar ligado à fonte de graça em sua vida. Quem é esse? É Deus. Se eu vou transmitir a graça de Deus para outras pessoas, eu preciso estar ligado diariamente à graça de Deus. E ao transbordar da graça de Deus em minha vida, isso vai passar adiante para as outras pessoas. E não vai ser eu que vai ser uma bênção e transformar as pessoas. Vai ser a graça de Deus agindo por meio de mim. Eu sou somente o canal de sua graça. Eu sou o canudinho, né? Da sua graça. Então, transmitir graça é estender favor. O favor de Deus. Ajuda, bondade para o próximo. De ser uma verdadeira bênção na vida do outro. Uma fonte de bênção. Então, para isso acontecer, precisamos usar palavras que são super encorajadoras. Aqui é o efeito que vai produzir nos outros. Então podemos perguntar, será que as minhas palavras são a extensão da graça que tenho recebido em Cristo? Se nós começamos a reconhecer a graça abundante de Cristo diariamente em nossas vidas, isso não vai transformar a forma que lidamos com outras pessoas?
Será que isso não vai nos ajudar a ter mais paciência com as outras pessoas? Quantas vezes nós já erramos e pecamos contra Deus e Ele nos perdoa? Quantas vezes nós achamos que tinha uma ideia melhor do que Deus e corremos lá na frente e depois a gente cai de rosto no chão e Cristo vem e nos levanta? Quantas vezes nós fizemos coisas que não merecem, outras pessoas eles não merecem o nosso amor, mas quantas vezes Cristo nos amou quando nós não merecemos? Isso volta para a cruz, tudo volta para a cruz. Se eu tenho dificuldade com generosidade, volta para a cruz. Se eu tenho dificuldade com amor, volta para a cruz. Se eu tenho dificuldade com humildade, eu volto para a cruz. Cristo deixou tudo e se tornou homem e morreu na cruz por mim. Ele deu a sua vida por mim. Se eu tenho dificuldade em perdoar, Cristo me perdoou quando eu ainda era inimigo. Tudo na vida volta para o Evangelho, volta para a cruz. Então vou pregar o Evangelho para mim mesmo diariamente. Para que eu possa ser esse canal de graça. Essa extensão da graça que tenho recebido de Cristo na vida dos outros. E será que as minhas palavras estão comunicando uma solução sábia e bíblica? O maior encorajamento vem da palavra de Deus, não das minhas ideias. Então, quanto mais eu posso fundar as minhas palavras no texto bíblico, mais eu terei certeza que aquilo que eu estou oferecendo a outros realmente vai encorajar e vai levantar eles. Provérbios 15:4 diz que a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Você pode ser uma fonte para ter uma árvore de vida, né? Ou o quê? Alguém que quebranta o espírito do próximo. Provérbios 16:24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, medicina para o corpo. Você não quer usar palavras assim? Eu quero. Eu quero que as minhas palavras sejam doces para a alma, sejam medicina para o corpo. Quantas pessoas estão quebrados, sofrendo, desanimados. Falei recentemente com a guria de 16 anos querendo tirar a sua vida. Toda a vida pela frente, mas perdendo a esperança e não tendo ninguém para chegar próximo dela e oferecer esse medicina da alma. Bem, da palavra de Deus, nós temos, meus irmãos, nós temos o maior recurso aqui. Tudo que precisamos para a vida e piedade está aqui. Tudo para encorajar qualquer pessoa em qualquer momento da sua vida está aqui. Nós não vamos oferecer soluções que Cristo não dá, nós não vamos dar esperança onde Cristo não dá esperança, mas nós queremos falar o que Deus fala. Sofrimento é algo real. A Bíblia não diz que quando Deus entra na vida, nós vamos ser super encorajadores ao ponto que ninguém vai sofrer mais, de jeito nenhum. O que é que Deus promete? Ele promete a sua presença em meio ao sofrimento. Ele promete paz dentro do coração em meio a qualquer circunstância da vida. Isso é a esperança que nós podemos transmitir, não alguma coisa que vai mudar nas circunstâncias, mas sim algo que vai mudar no interior, uma paz que ninguém pode explicar, que vem somente de Deus. Pense no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Me conduz a pastos verdejantes, né? Refrigere minha alma. É que diz, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Pensa sobre isso. Se eu fosse, eu queria dizer assim, ó Deus, prepare um helicóptero na presença dos meus inimigos, me tira logo, né? Mas o que é que ele diz? Ele prepara um banquete onde? Na presença dos inimigos, ele não tira da presença dos inimigos, ele não tira das circunstâncias de sofrimento, ele não oferece algum encorajamento que é uma esperança que não vai acontecer. Ele diz, não, eu vou entrar no meio do problema junto com você. E a minha presença será como um banquete
naquela situação. Isso é esperança. Meu amigo, mesmo se não muda nada de circunstância na sua vida, tem uma presença que pode fazer parte da sua vida, que faz toda a diferença. Em que você pode ter uma paz e ser encorajado no íntimo da sua alma. Essas são as palavras que precisamos entregar e falar para as pessoas. Temos uma solução real. Próxima palavra, letra A, palavras amorosas. Certo? Palavras amorosas. O revestimento das nossas palavras. Se nós irmos aqui para o verso 31, diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda a malícia. A amargura fala da nossa atitude de segurar um sentimento mal contra o próximo, de não perdoar. Eu gosto de dizer que a amargura é você beber o veneno esperando o outro morrer, quando você aqui está sendo morto de dentro para fora, né? Cólera e ira está falando da disposição, a disposição explosiva, de reagir imediatamente, de ficar com raiva logo assim, de explodir. Gritaria e blasfêmias agora é a manifestação dessa atitude de disposição, agora a manifestação, o que está dentro do coração se manifesta com palavras descontroladas, destruidoras. Blasfêmia contra Deus é falar de uma maneira irreverente e erroneamente sobre Deus, é difamar o nome e pessoa de Deus. Então, falar blasfêmia contra o próximo é difamar o próximo com as nossas palavras. Tentar destruir o caráter deles com a nossa palavra. Depois, malícia é a intenção. Por que fazer tudo isso? Porque a intenção é mal. Palavras são usadas para fazer o mal. Então, o oposto de tudo isso é amor. São palavras o que? Amorosas. Amorosas. Aqui estamos falando do revestimento das nossas palavras. Tudo precisa ser feito em amor. Então, será que as minhas palavras estão revestidas de amor e perdão ou amargura? Será que as minhas palavras estão revestidas de amor e paciência ou cólera e ira? Será que as minhas palavras estão revestidas de amor e paz ou gritaria e blasfêmias? E será que as minhas palavras estão revestidas de amor e pureza ou de malícia? Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem um livro que eu gosto de usar no aconselhamento de casais e tem uma história que sempre chamou minha atenção em relação a isso. Palavras amorosas, de estar revestido de amor quando nós abordamos alguém. Se conta assim: creio que nunca esquecerei o encontro que eu tive com meu amigo Zi. Íamos almoçar juntos, estacionamos o carro dele na rua, mais ou menos a 2 quadras do restaurante. Em meio às alegrias do encontro, não percebemos que estacionamos em frente da entrada de uma garagem. 1h30 depois, quando voltamos para o carro, foi que percebemos o erro que havíamos cometido. Na mesma hora eu olhei para a casa e na janela estava alguém que parecia o incrível Hulk. Quando ele nos viu, ele saiu furioso, gritando, xingando e fazendo ameaças. Eu olhei para meu amigo Zi e disse: agora é hora de pôr em prática Provérbios 15:1. Quando esse homem acabou de xingar todas as mães do Brasil e estava a ponto de nos dar uma surra, olhamos para ele e respondemos: nós erramos. Foi falta de consideração da nossa parte estacionar nosso carro em frente à sua garagem. Queremos que o Senhor nos perdoe. De repente, ele se encolheu, ficando calmo e tranquilo, nos disse: não foi nada.
Qualquer pessoa poderia ter cometido o mesmo erro. Depois disso, nós nos cumprimentamos, fomos embora. No carro, olhei para o Zi e disse: Zi, a palavra de Deus tem razão, não tem? E ele me respondeu: como tem? Leva duas pessoas para brigar, né? Então, se um está quietinho e com calma, é muito difícil o outro ficar brigando por muito tempo. Uma palavra branda faz uma diferença enorme dentro dos nossos lares. Então, vamos lá, revisão antes de chegar na última palavra. Então, P, palavras puras, edificantes, necessárias, super encorajadoras, amorosas e, por fim, palavras respeitosas. O contexto das nossas palavras, palavras respeitosas, verso 32, antes. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O que eu quero destacar nesse versículo é o contexto em que as nossas palavras são faladas. Um contexto de crescimento juntos em Cristo. Somos irmãos em Cristo, somos família. Esse crescimento não vai ser fácil, nós vamos falhar, vamos errar, nós vamos pecar. Por isso é essencial que sejamos benignos, compassivos e prontos para perdoar. Dentro do casamento, dentro da família, precisamos entender que estamos vivendo em união como pecadores, sendo transformados pela graça de Deus, buscando juntos a santidade em Cristo. Então, precisamos sempre estar dispostos a reconhecer onde erramos e dizer: eu estava errado. Ser o primeiro a correr até a cruz para buscar perdão. Por favor, me perdoe. E depois afirmar dizendo: eu amo você. Somos co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte da mesma família. Vamos ajudar um outro a ser mais e mais parecido com Cristo. Nesse sentido, as palavras precisam ser respeitosas. Um respeito, porque entendemos que somos pecadores sendo transformados. E fazemos parte da mesma família. É importante falar de uma maneira respeitosa, carinhosa um para com o outro. Estamos juntos nessa caminhada. Fomos salvos mediante a fé em Cristo. Temos os mesmos recursos à disposição. Então vamos ajudar a fazer isso juntos. Então, será que falo com respeito, demonstrando benignidade, ou só quero apontar o erro do outro? Será que falo com respeito, demonstrando compaixão, ou só quero dizer: eu estava certo, não te falei? Te avisei. Ou será que falo com respeito, demonstrando humildade, ou só quero vencer o argumento e perder a batalha? Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Cada vez que eu tenho algum encontro com um casal, com a família, tem algo que eu gosto de explicar qual é a nossa prioridade. E com a comunicação não é diferente. Nós não somos inimigos um do outro, certo? Juntos estamos buscando o mesmo propósito. Se nós pensamos de um triângulo, e vamos supor, onde é que eu fico aqui para não sair da imagem, não sei. Pensar de um triângulo, ok? É? Ah, beleza. Tem as flores aqui, né? E vamos dizer que eu estou aqui e tem uma pessoa ali, certo? Vamos fazer um casal, marido e mulher. Eu sou o marido, minha esposa está ali, Jesus Cristo ali, certo? Normalmente, quando tem algum conflito, a gente vira e começa a argumentar assim, não é? Eu contra ela. Eu tentando entender o que deu errado, ela mostrando o que eu fiz.
É um contra ela, certo? E aí a gente tenta resolver ou a gente tenta buscar alguma coisa que vai apaziguar nós dois, certo? Vamos tentar caminhar mais junto assim até que nós dois nos aproximemos. Eu fico próximo dela, mas quem é que está distante? Cristo, né? Essas são as coisas que a gente diz que a gente coloca debaixo da tapete. Ah, mas não foi nada mesmo. Tá bom, tá bom. A gente vamos só abraçar e deixar isso para o lado. Aí os conflitos vão aumentando e a gente vai só jogando para o lado, né? Não resolve nenhum. Porque a gente está só olhando um para o outro e tentando caminhar assim mais próximo do outro, jogando os conflitos debaixo do tapete aqui. Cristo fica fora. Agora, se o meu propósito principal é Cristo e não minha esposa, o que vai acontecer? Eu vou buscar Cristo, né? E se o propósito principal dela é Cristo e não eu, o que é que ela vai fazer? Vai buscar Cristo. Na medida que nós dois buscamos a Cristo, o que acontece entre nós dois? Nos aproxima, não é? Então, na comunicação, se o nosso foco continua sendo Cristo, e nós dois caminhamos em direção a Cristo, e nós tentamos viver como Cristo viveu, amar como Cristo amou, usar as palavras verdadeiras como Cristo usou, nós estaremos mais próximos do que se nós colocasse toda a atenção em só ver o que podemos resolver entre nós dois aqui e ver como é que podemos ter uma paz aqui que, na verdade, seria uma paz bem superficial. Se eu quero um relacionamento profundo com a minha esposa, se eu quero um relacionamento profundo com os meus filhos, se eu quero um relacionamento profundo com os irmãos da igreja, Cristo vai ser o centro da profundidade do nosso relacionamento. E eu vou dizer uma coisa. Cristo é eterno. Então vai ter limite. Vai ter limite na profundidade que podemos ter juntos. Vai ter limite à união que vamos poder ter. Vai ter limite algum? Não. Por quê? Porque Cristo é eterno. E nós vamos poder nos aproximar mais e mais de Cristo e por meio de Cristo aproximar mais e mais um dos outros. E as nossas palavras vão ser usadas para abençoar, para edificar. Tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos revisar mais uma vez. Palavras puras, edificantes, necessárias, super encorajadoras, amorosas e respeitosas. 6, né? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos que o Senhor nos resgatou. E quando o Senhor nos resgatou, o Senhor transformou a nossa vida e transformou também as nossas palavras. Eu peço ao Pai que a cada dia nós podemos caminhar mais próximos de Cristo e transmitir a Tua graça um para com o outro. Que as nossas palavras sejam usadas por Ti, ó Pai, para abençoar, para edificar, para encorajar, para mostrar respeito, para mostrar amor. E que sejam palavras verdadeiras, puras, que o Senhor usa para a sua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tá. Para vocês que estão nos assistindo aí pela internet, bem-vindos. Podem mandar as suas perguntas aí no Facebook, ou se quiserem podem mandar para mim também diretamente no WhatsApp. Bom, meus irmãos, nós temos sido grandemente abençoados. Pastor Michael, depois Pastor Fábio Volpe e hoje Pastor Marcos Stuck. Para nós é um privilégio tê-los conosco, uma bênção que seja a primeira de muitas vezes. Bom, nós temos algumas perguntas aqui e, assim como falei,
Vocês podem enviar pelo WhatsApp sem a necessidade de poder se identificar, porque a gente não quer que maridos e esposas ficam brigando em casa. Então mandem as perguntas sem identificação, tá bom? Eu vou saber que é você, mas eu prometo que não vou contar para o seu cônjuge. Mas também não é só para casados, pais e filhos também. Inclusive eu até pedi ao pastor Daniel que fizesse algumas perguntas da ótica dos jovens, porque a questão de comunicação que o pastor Marcos falou não é só para casais, mas é para todas as áreas, ok? Então, depois a gente vai recolocar aqui, se porventura o Guilherme quiser colocar o acróstico que o pastor falou essa manhã, porque as pessoas da transmissão podem copiar também, tá bom? Então vamos lá, algumas perguntas aí para o pastor Marcos. A primeira delas, então, eu pergunto e ele passo o microfone, tá? A primeira pergunta é o seguinte: sinto dificuldades em conversar com meus pais. Eles estão sempre ocupados com as suas tarefas, fixados no celular ou na televisão. Como faço para que eles me notem? E para os jovens, então, não para os pais. Tem que falar para os pais aqui. Não. Para os jovens é abrir a conversa, tomar a iniciativa. Então, se os pais não vão tomar a iniciativa, então os filhos vão ter que tomar, infelizmente. Eu acho que os pais deveriam tomar a iniciativa e promover um ambiente e criar isso dentro do lar que os filhos podem sempre vir e os pais vão ser os primeiros conselheiros deles, né? Mas se é no caso do jovem, então vai ter que ser proativo e falar para os pais e dizer que gostaria de conversar, né? Além disso, a igreja é a família, né? É a família de Deus. Então o jovem tem também os recursos de outros irmãos em Cristo, que seguem a Cristo, que amam Ele, que conhecem os pais também, que podem ir junto para ajudar a facilitar essa conversa. Então eu encorajaria a também buscar os irmãos da igreja, alguém de confiança, né? Se tentou com o pai primeiro, a mãe, né? E se não dá, então tem que ir com o outro para tentar chamar a atenção dos pais. Ok. Então, recebendo algumas perguntas, vocês podem mandar, que daqui a pouco eu faço para o pastor Marcos. Bom, pastor, como manter uma comunicação saudável quando o familiar, cônjuge, filho, filha, mantém uma comunicação monossilábica? Por exemplo, você está bem? Tô. Quer conversar? Não. Então, existem pessoas que são assim, né? De que forma que a gente pode tentar manter uma comunicação saudável com pessoas assim? Dentro do contexto da Bíblia, pode ver a história de Israel, Deuteronômio 6, por exemplo, nós temos a importância de usar cada oportunidade para falar, né? Então, vamos aqui, um papel aqui. Usando uma mão só. Talvez é o 4. Vai ser o 6 mesmo. Bem conhecido, mas Deuteronômio 6. Dá o chamar, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o nosso propósito como família, de juntos amar a Deus acima de todas as coisas. Verso 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E dá outros exemplos de como pode fazer parte do seu dia a dia.
Então, a nossa vida espiritual, nossa vida cristã, a gente não pode viver em dois mundos, né? Não é o mundo espiritual e o mundo do mundo não espiritual. Tudo é espiritual, tá certo? Então, a gente fala de dois níveis da casa, né? Tem a parte de cima, que é Deus, e a parte de baixo, que é o mundo. Não é. Tudo é espiritual. Então, todo aspecto da nossa vida, todo momento da nossa vida, devemos cultivar essa importância de aproveitar e conversar. Então, em nossa casa, tem momentos específicos de devocional, tem hábitos são essenciais, né? A Bíblia mostra vários hábitos que são criados, que são uma ajuda, nós somos criaturas de hábito, então se tem hábitos, já vão saber que tem esses momentos apropriados para ter diversos tipos de conversas, mas vamos aproveitar todo momento, todo o ambiente. Estamos caminhando, estamos indo para a igreja, estamos indo para o centro, se estamos na casa de outra pessoa, sempre estamos conversando sobre a vida. Eu já tive as melhores conversas com o meu filho caminhando na rua para uma pizzaria, ou andando de bicicleta gritando um para o outro, né? Quando eu fiz discipulado com alguém, ele finalmente se abriu jogando ping-pong. Então, qualquer ambiente é um ambiente apropriado, eu creio, para falar e falar da vida. E na medida que nós damos o exemplo, os filhos vão achando que é natural. Então, isso é um grande benefício de ter um lar cristão e ter os filhos crescendo dentro do lar cristão, que eles não sabem de outra coisa. Então, para eles é normal, é absolutamente normal. Todo mundo fala sobre o devocional, todo mundo diz sobre o que aconteceu na escola, na igreja, é algo natural, e isso parte dos pais. Muito bem. Pergunta. Pessoas, pastor, que na hora da raiva, numa situação entre cônjuges, sempre relembram coisas do passado. E essas coisas muitas vezes são usadas, lançadas, né, na hora da discussão. O que a pessoa pode fazer numa situação como essa? Então, o texto que nós estudamos hoje de manhã, Efésios 4, 32, né? Sedes benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, o padrão de perdão é Cristo. Então, Cristo não tem uma lista aí de tudo que fizemos errado que ele vai depois jogar na nossa cara, né? Esfregar no nosso rosto. Para ser bem sincero, isso é o que Satanás faz. Ele pega tudo que fizemos de errado, esfrega no nosso rosto e diz, vendo isso aí, você não merece ser um seguidor de Jesus Cristo. E aí a nossa resposta a isso é o quê? Você está certo, eu nunca mereci ser seguidor de Cristo, mas graças a Deus, pela sua graça e misericórdia em minha vida, eu sou salvo mediante a fé em Cristo. Então a minha salvação está em Cristo e Ele me perdoou. E se Ele me perdoou assim, eu preciso estar disposto a perdoar o outro assim. Agora, se é um caso em que a raiva está sendo manifestado e tem perigo, tem que se afastar, né? Tem que acalmar e ter um momento apropriado em que as palavras vão ser necessárias, né? Que vão poder, então, ter uma conversa quando a pessoa está calma. Então, naquele momento, quando explodiu, não é o momento certo. Aí tem que esperar um pouquinho para acalmar e depois voltar. E com casais, eu recomendo que os dois sentam no mesmo lado da mesa e coloquem a Bíblia no outro lado da mesa para visivelmente lembrar que os dois estão buscando santidade em Cristo. Então, não é um contra o outro, mas sim os dois olhando para a palavra de Deus, dizendo, ok, o que é que Deus quer do nosso relacionamento? E como é que juntos vamos ir nessa direção? Se continua sendo dificuldade, né, então aconselhamento bíblico vai ser importante para ter uma terceira pessoa que pode mediar e ajudar nessa situação, aplicando os textos bíblicos conforme as situações. Né? Ok, a chave é o perdão.
Então não existe fórmula mágica. O pastor disse, enquanto estava pregando, uma frase que, depois que ele disse, eu acho que eu anotei corretamente, mas o senhor me corrige. Pisoteando o solo que Deus nos tem cultivado, é isso? Tem nos dado para cultivar. Então, pisoteando o solo que Deus nos tem dado para cultivar. E verdadeiramente, quando nós entendermos que a família que Deus nos deu é uma bênção, até mesmo nesse tipo de situação, a gente precisa refletir. É claro que na hora da raiva, muitas vezes a gente não pensa nisso. Mas o pastor disse algo que exatamente acontece com muitos homens. E posso dizer que acontece comigo, que muitas vezes a gente quer resolver certas coisas na hora, né? Então é necessário existir um denominador comum entre casais. Claro que no momento da ira, nunca é o melhor momento para poder se conversar. Até porque aí vão ser dois problemas. A situação que gerou aquele problema e posteriormente as palavras que foram faladas. Certo? Exatamente, agir na carne. Muito bem. Como agir, pastor, como agir com filhos afastados? Ou filhos tanto afastados dos caminhos do Senhor, como talvez filhos que não são crentes. Como manter uma comunicação com essas pessoas? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de pessoas que estão há mais tempo na família mesmo. É uma grande, vou colocar assim, é uma grande preocupação minha. Acho que tristemente, isso não é triste. Alegremente eu cresci como filho de missionário, cresci num ambiente de pastores, família de missionários. E eu, pessoalmente, observei muitos filhos se afastarem de Deus, né? E isso tem me marcado bastante. Essa semana fiquei bem abalado também, porque alguém que se formou comigo no seminário e é pastor e é amigo próximo, a filha dele está começando a se desviar completamente dos caminhos do Senhor. Então, algo bem pesado e algo que realmente fica na minha mente constante, como missionário, como pastor, de ver como ajudar e também como ser proativo com os meus filhos, cultivando bem o solo do coração, plantando semente do Evangelho, aguando, cuidando, fazendo de tudo possível, pela graça de Deus, para que cada um caminhe com o Senhor. Eu acho que, se eu posso pegar um exemplo bíblico, vai ser bem conhecido, Lucas 15. E eu quero ressaltar um aspecto aqui. Em Lucas 15, nós temos a história do filho pródigo, né? E o propósito dessa história é para mostrar que Jesus veio buscar e salvar o perdido, certo? E ao mesmo tempo, vai mostrar o que Jesus trata o religioso. Mas vamos tratar só do filho pródigo mesmo, aquele filho perdido. Em Lucas 15, ele rejeita o pai de uma forma bem forte, né? No verso 12, ele diz: Pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Okay? Então, completamente abandonou. Eu creio que a rejeição de Deus veio primeiro, por consequência disso, uma rejeição do seu próprio pai, da sua família, mas uma ilustração. Então, não podemos ir muito nisso, mas para receber a herança, normalmente é quando alguém morre, né? Então, basicamente, esse filho está dizendo: pai, eu preferia que você fosse morto para que eu pudesse receber tudo que eu ia ganhar quando você fosse morto. Então, vamos viver como se você fosse morto. Além disso, passando não muitos dias, o filho mais moço foi-se embora. Naquele tempo, a herança seria bens materiais, né? Então, provavelmente seriam os gado, as ovelhas, coisa assim. Então,
não muitos dias passarem e ele já ir embora, significa que ele teve de vender tudo e vender rápido para tocar por dinheiro para depois gastar tudo de uma forma terrível de vida. Okay? Então dá para ver que de todas as formas, terrível, né? Eu acho que de um filho que abandona a fé, isso aqui vai ser um dos piores, certo? E o que chama minha atenção, o que é que traz ele de volta? Ele gastou tudo, finalmente, verso 17, então caindo em si, literalmente ele se entendeu pela primeira vez. Então essa crise existencial que acontece, né? Ele teve e finalmente entendeu quem ele era, certo? E disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que é que chama a atenção do filho pródigo? O que sobre o seu pai? É a primeira coisa que chama a atenção. A generosidade do pai. A graça de Deus. Interessante. Ele olha para a sua situação, ele olha para si mesmo e ele diz, o meu pai é tão generoso que até os servos dele têm fartura. E eu aqui, morrendo de fome. Então ele diz, pai, ele vai levantar e vai dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconhece em primeiro lugar contra Deus no céu, depois contra o próprio pai. Mas eu queria enfatizar isso, que eu creio que também, se nós olhamos em Romanos 2, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, eu creio que o quanto mais nós como pais podemos demonstrar a bondade e a graça de Deus Pai para os nossos filhos que têm se afastado, eu creio que a bondade de Deus, a graça de Deus é que leva ao arrependimento para entender aquilo que eles viraram as costas, entender o que eles abandonaram e se arrepender disso, então voltar. E voltar para o pai. Também tem a questão da idade, né? Dentro de casa, se é mais novo, né? As fases de rebelião, acho que como pais, nós temos autoridade dado por Deus, precisamos falar a verdade, falar em amor. Enquanto está dentro de casa, eu creio que eles precisam agir por aquilo que é as regras dentro de casa, né? Eu tenho muita dificuldade, biblicamente, de um pai em amor deixar o próprio filho viver em adultério ou usuário de drogas dentro da sua própria casa. Eu acho que em amor deveria buscar uma solução apropriada para isso e não só ajudar a manter um hábito de vida pecaminoso, né? Agora, quando está fora de casa, eu acho que é a graça de Deus estendendo graça. Ele nos trata mal, a gente trata bem. Ele fala palavrão, a gente fala palavras graciosas, né? Então a gente sempre retribui o bem do mal que está sendo dado. Mas só a força dada por Cristo para fazer isso aí, porque não é fácil. Caminhada muito difícil. E aí muita oração, né? A oração é a nossa fonte de força e a fonte de transformação na vida deles também. Muito bem. Pastor, além de orar, como ter comunicação com cônjuge, esposo, esposa, que não quer conversar? Como manter comunicação com alguém que não quer se comunicar? Isso vai contra a natureza, né? Porque Deus nos criou na sua imagem para ter relacionamento. E Deus nos fez para comunicar. E Deus é o exemplo disso, né? Em enviar o seu filho, o verbo vivo, né? Que falou. Então eu acho que isso vai um pouco contra a natureza. Então para mim a questão, se eu sou a pessoa que está querendo conversar e meu cônjuge não está querendo,
Eu ia começar comigo mesmo. Quais são, talvez, algumas barreiras que eu tenho colocado sem saber? Acho que o melhor meio de comunicação é através de perguntas. Então, perguntas amorosas, mostrando o quanto nós desejamos aquilo que é bom, aquilo que é saudável, e ver se tem alguma coisa que eu estou fazendo, ou uma forma que eu estou agindo, que a pessoa está se fechando e não querendo conversar. E ficaria tomando a iniciativa, eu pelo menos continuar conversando. E orar que em algum momento Deus vai abrir. Essa é uma pergunta difícil que vai ter muitos motivos porque a pessoa não quer conversar, eu acho. Aí sem saber os motivos vai ser difícil. Então muitas perguntas para finalmente saber o motivo. E normalmente uma pessoa vai conversar em outro ambiente, né? Então se não está conversando com o marido, mas conversa com colegas de trabalho, conversa com outras pessoas, tem que ver o porquê. Então não sei. Na verdade, realmente, são situações e situações, porque alguém estava me dizendo recentemente, né, que filhos têm mais liberdade e facilidade de se comunicar com os amigos no colégio do que propriamente com os pais. E às vezes é uma barreira natural, seja de idade ou até mesmo porque os filhos vão achar que os pais não vão entendê-los. Então, dentro de um relacionamento, devem-se existir barreiras pelas quais, ou barreiras que foram criadas, e é necessário entender, né, o que é que está acontecendo. E dentro da premissa que o senhor falou, é importante também procurar o conselho bíblico, o aconselhamento bíblico, justamente para poder ajudar pessoas que estão passando por essa situação. Bom, pastor, quando o filho, ou até mesmo o cônjuge, pede perdão de algum pecado cometido, mas respectivamente faz o mesmo erro. É jogar tem que perdoar 70 vezes 7. Mas como ajudar alguém numa situação como essa? Pede perdão, mas ali a pouco, ou no próximo dia, sempre o mesmo pecado. Sim. Com certeza continuar perdoando, mas além disso, quando lida com o pecado, se nós formos para Tiago 1, em Tiago 1 mostra o processo de pecar, né? Em Tiago 1:14 diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, ok? Então, não é somente identificar o pecado, mas identificar a cobiça, ok? Um pouco mais adiante em Tiago, e cobiça é desejo forte, tá bom? Então, atrás de cada pecado é um desejo forte. Tiago 3 também vai falar de onde vêm essas guerras, né, que surgem. Deixa eu ver aqui, 4, Tiago 4, de onde procedem, verso 1, guerras e contendas que há entre vós, de onde, senão dos prazeres que militem na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a luta e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes, aí diz porque também não recebe pedindo, porque pede motivo errado, ok? Então, tanto Jesus, o sermão do monte, ele está tratando dos pecados, adultério, começa onde? Desejo no coração. Ele volta tudo para o coração, tá certo? Então, a guerra está travada no coração, no nível dos desejos. Concupiscência da carne, os desejos fortes da carne. Então, um pecado tem que identificar o que é que eu quero que eu não estou recebendo
O que é que eu não quero que eu estou recebendo, certo? Ou, por fim, qual é o desejo que está dominando o meu coração? Que eu fico fazendo isso, né? Por exemplo, na minha casa, né? Quantas vezes o meu filho, eu fico alterado e eu digo, Samuel, vai para o seu quarto. Tá? Um pecado, da forma que eu lidei, né? Diz, vai para o seu quarto. Aí eu volto e eu penso, por quê? O que eu desejo que eu não estou pegando, que eu não estou recebendo? Eu quero paz. Eu quero paz dentro daquela sala. E ele está fazendo muito barulho. E talvez nem é pecado a ação dele. Ele está sendo um guri de 7 anos que está fazendo barulho, está brincando. E eu queria paz e eu não estava recebendo paz, então eu grito e mando ele para o quarto. Certo? E eu faço isso vez após vez após vez. Qual o problema? Só gritar? Não. O problema é o desejo que eu tenho de ter paz acima de qualquer coisa naquele momento, naquele ambiente. Aí, por que eu quero paz? É porque eu estou tentando preparar uma pregação na minha mente enquanto eu estou brincando com eles. Estou tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí, o que é melhor? Melhor gastar 10 minutos, investir, desculpa, não gastar, investir 10 minutos com atenção total, meu filho, e depois investir 20 minutos pensando e preparando aquele estudo, do que 30 minutos entre os dois e deixando o pecado finalmente tomar conta, certo? Então, com o pecado sempre tem alguma coisa antes. Com aconselhamento, casais chegam para mim e dizem, eu não sei como é que chegamos nesse ponto, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque ela não gosta mais de mim, eu não sei por causa disso. E enquanto eles estão conversando, eu fico com um copo e eu fico só empurrando assim na mesa, sem eles perceberem. Vão empurrando, até que no meio da conversa deles, eu dou mais um empurro e o que acontece com o copo? Caiu. Aí eles, o que foi isso? O copo caiu. Mas como? Do nada, caiu. Não, claro que não. Vocês estavam tomando decisões, estavam empurrando. Devagarzinho, até que chegou aqui, aí você só notou o quê? Quando caiu, quebrou. Mesma coisa no pecado. Começou dentro de você. A expressão é só a parte externa, mas já estava aqui dentro. Então, tem que identificar o que está acontecendo aqui dentro no coração. Quando você identifica isso, aí você vai conseguir começar a ter controle sobre as manifestações externas do pecado. Alguém quer fazer pergunta? Ok. Pastor, alguém perguntou o seguinte: como agir para poder ajudar o cônjuge quando a outra parte sente que o marido ou a esposa estão fracos na fé? De que forma que pode ser ajudado? A pergunta que foi feita. Isso é muito bom. Perceber isso. Isso mostra que está atento, né? Então isso já é bom. E reconhecer isso. E se os dois reconhecem essa fraqueza na fé, ainda melhor. O ruim é se um reconhece e o que está fraco na fé acha que está forte. Aí é complicado. Mas vamos supor, né, que os dois reconhecem e amor está tentando levantar essa pessoa. O que é que precisa fazer? Salmo 19. Salmo 19, quando vai mostrando o que a palavra de Deus faz, o que é que diz? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então o que é que eu preciso? A perfeita lei para restaurar a minha alma, certo? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Muitas vezes essa fé fraca também é porque falta sabedoria, não sabe o que fazer. Está numa situação e não está vendo a saída.
Então a palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Talvez o coração está abatido, está triste. Os preceitos do Senhor, a palavra de Deus alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos para ver com clareza. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Eu estou querendo parar, mas preciso algo que vai permanecer. E os juízos do Senhor são verdadeiros e igualmente justos. Então, o que eu preciso? Eu preciso lembrar das verdades da palavra de Deus. Tem diversas formas de fazer isso. Às vezes, é lembrar de textos bíblicos. Começar a lembrar. Às vezes são músicas. Por que nós cantamos hinos cada domingo? Por quê? Porque Colossenses diz o quê? Encorajando uns aos outros com salmos e hinos, né? Então, as músicas devem ter letras bíblicas. Por isso, muitas vezes uma música vai nos fazer lembrar das verdades bíblicas. E com certeza a oração também. E não fica com medo de convidar outro para estar junto, para ler, para lembrar, para orar. Na minha família, né, isso é algo bem real. Momentos antes de voltar para o Brasil, a minha esposa estava tão estressada que entrou em pânico, ansiedade extrema. E levou 3 horas lembrando do que a Bíblia diz, lembrando das promessas de Deus, lembrando da fidelidade de Deus no passado. Na nossa casa a gente coloca coisas para lembrar, a gente tenta ter qualquer coisa. Você vê no Antigo Testamento, era uma pedra aqui, uma pedra ali, era um altar, era muita coisa. Só para quê? Para lembrar que nós somos pessoas esquecidas. Então muitas vezes precisamos ser lembrados. Então leva tempo, para tudo, senta junto e lembra. Lembra das verdades da Bíblia, lembra o que Deus tem feito na sua vida, no que Deus tem feito na palavra também. Isso aí, os heróis da fé, Hebreus 11, estão ali para ser exemplo para nós, para não nos desanimarmos. Diz aí no início, né? A não desanimarmos, para ficarmos firmes e perseverar. Muito bem, última pergunta, pastor. Tem mais algumas aqui, mas pelo nosso tempo, eu creio que muitas delas o senhor já respondeu. Pergunta é a seguinte: meus pais são muito preconceituosos. Eles moram no século passado. Como fazer para que eles se atualizem? No sentido de que esse é um pensamento que a gente entende que não é correto, né? Pensamentos muito progressistas, né? Mas de toda maneira, como pais devem agir, como filhos devem agir, se pensam dessa maneira. Aprendeu? Tem que pensar nisso aqui. Eu pensei nos outros também, mas aqui... ver aqui. Tem muitos ângulos para isso aqui, mas se eu posso adivinhar, normalmente uma conversa dessa tem a ver com liberdade cristã, eu acho. Normalmente é o quanto eu posso fazer e ainda está dentro do, a gente diz, o ciclo da bênção, ok? Mais ou menos, tô adivinhando, mas normalmente é algo assim, certo? Eu acho que é um pouco de mudança de foco. Quando nós olhamos essa questão de liberdade cristã na vida do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, o que chama a minha atenção é que realmente, e também em Romanos, né, no final ali, Romanos 14,
O que me chama a atenção é que, basicamente, Paulo está dizendo, em termos de liberdade cristã, o quanto eu posso abrir mão para não ser um tropeço para o evangelho. Okay? Então, quando eu vejo essas conversas, o foco é o evangelho. O nosso objetivo na vida é viver o evangelho e proclamar o evangelho. Deus nos deixou aqui na terra com esse motivo, grande comissão. Ok? Então, eu vou viver o evangelho e vou proclamar o evangelho. Tudo que eu faço na minha vida tem que ter algum fim relacionado com isso. A liberdade cristã é a mesma coisa. Como é que isso vai me ajudar a viver o evangelho e proclamar o evangelho? Essa é a pergunta. Para cada contexto, isso pode ser diferente. Eu vivi em vários contextos diferentes. Vivi nos Estados Unidos, já fui visitar igrejas em Canadá, na França, na Alemanha, já fui para Israel, Egito e Nordeste e agora no Sul. Tem muitos outros lugares também. Deus quiser, em breve vou para Zimbábue, na África também. O meu melhor amigo é missionário lá. Então, entendo que o contexto pode mudar, mas o propósito continua sendo o mesmo. O que eu posso fazer para que eu viva o evangelho e proclamo o evangelho de uma forma mais eficaz? No caso de Paulo, ele estava disposto a abrir mão de comer carne. Já pensou um gaúcho abrir mão de comer carne? Com os preços, está quase abrindo mão, né? Mas não é por causa do evangelho, é por causa do preço, né? Mas o apóstolo Paulo era muito radical nesse sentido. Ele estava disposto a abrir mão até de trabalhar, até de receber dinheiro que era direito dele, né? E ele foi fazedor de tendas para que isso também não fosse um empecilho para o evangelho, uma barreira. Então você olha na vida dele, abrir mão de muita coisa, de conforto, de casa. Ele nem sei se ele tinha uma casa direito, né? Ele ia de cidade em cidade, ele vivia mais em prisão do que em casa, certo? Então a gente brinca e diz que ele não procurava o hotel em cada cidade, ele logo procurava a prisão porque ele sabia que ele ia dormir lá. Então quando vemos essa questão, eu acho que é ampliar a visão dos nossos filhos. E não só dos nossos filhos, de uma família. Se a nossa família consegue ampliar a visão e ver que podemos fazer tudo pelo evangelho e mostrar a beleza disso, eu acho que essas outras coisas vão tomando o lugar apropriado, que é mais aqui embaixo e não é prioridade. E não vale a pena brigar, né? Então, se podemos deixar o evangelho na frente ali, centro, vai fazer toda a diferença e vai dar a motivação correta para os nossos filhos também. Eles não estão só abrindo mão para abrir mão, eles entendem por que estão abrindo mão daquilo ou isso, ou porque eles estão fazendo isso ou aquilo. E acrescentando isso às suas vidas. Até o próprio corpo, né? Paulo diz que ele esmurra o próprio corpo para que depois que ele pregue a outros, ele mesmo não seja o quê? Desqualificado. Ok? Então, eu vejo a liberdade cristã dessa forma. O quanto eu posso abrir mão para ser mais eficaz no evangelho do que o quanto eu posso puxar os limites e ainda estar dentro do evangélico, o meu evangélico. Forma de responder sem responder. Muito bem. Algumas perguntas, irmãos, vocês precisam realmente entender que sem o contexto fica mais difícil, né? Mas de toda maneira, agradeço ao pastor Marcos por estar conosco. Obrigado a todos vocês também que estão aqui, aqueles que nos assistem da mesma maneira. Semana que vem teremos o pastor Flávio, que vai falar sobre tema muito importante, sobre a importância, e aí é um tema grande, né? A importância, deixa eu fazer uma cola aqui. Tenho aqui no... Ó. Pode colocar o slide aí, ô Guilherme, por favor, talvez fique mais fácil para quem está em casa. E não é um tema pequeno, né? Do pastor Flávio. Aqui, ó. É isso. Chegando aqui, o meu acabou não... Tá, o Guilherme vai colocar lá, então vai aparecer na transmissão. Ó, a importância da vida ao redor da mesa para a comunhão na família. Então esse negócio de comer na sala,
ou esse negócio de comer separado já não funciona. Deixo claro para vocês. Tá certo? Então, mais uma vez agradecendo o pastor. Eu vou orar. O pastor vai ficar na porta para cumprimentá-los. As crianças, elas vão subir posteriormente. Se alguém tem pressa de ir, vocês podem buscar seus filhos na parte de baixo. E hoje à noite também temos a continuidade deste tema. O pastor Daniel Lima vai nos trazer a pregação nesse tema, tá bom? Vamos orar então, e aí depois o pastor já pode se dirigir lá para trás. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, porque tem sido muito edificante para todos nós e desafiador. De que maneira, ó Deus, a Tua palavra nos mostra que deve ser a nossa família, ou as nossas famílias. Nós sabemos que cada marido, cada esposa, cada filho, sabe exatamente quais são as dificuldades, quais são as qualidades e os defeitos das suas famílias. Mas sempre, ó Deus, nós devemos buscar a direção na palavra do Senhor. Muitas vezes os nossos corações estão ansiosos por respostas diretas, mas precisamos, ó Deus, aplicar tudo aquilo que nós temos visto, como a questão da comunicação e de que maneira nós devemos nos dirigir às pessoas que compartilham da nossa família, que estão conosco cada dia. Agradecemos por todos os pastores que têm nos trazido a direção do Senhor, têm falado aos nossos corações e sempre temos incentivado a todos que nunca é tarde de recomeçar. Nós sempre podemos, ó Deus, aplicar essas verdades nas nossas vidas, por mais dolorosas que sejam, a fim de que nossas famílias sejam conforme a vontade do Senhor. Agradecemos por todos aqueles que aqui estão, aqueles que não puderam e estão nos assistindo pela internet. Oramos pela saúde daqueles que estão enfermos, mas também somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos essa manhã. É o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém.